Olá, pessoal, eu sou a Kátia. Olá, pessoal, eu sou a Karina. E este é o podcast Vidas Inversas. Bem-vindo a mais um episódio do Vidas Inversas, podcast onde nós recebemos pessoas comuns, mas com histórias extraordinárias, que mudaram o rumo da sua vida com alguma atitude ou alguma dificuldade que passaram. Olha, a vida inversa que a gente tem hoje aqui promete muita coisa, né? É uma pessoa que tem uma trajetória incrível, é marcada por superação, por resistência, lutas e muitas conquistas. Essa pessoa é o Eliandro, e o Eliandro é um homem negro, criado na periferia de São Bernardo do Campo. Ele é muito mais do que a gente vai resumir aqui, ele vai contar para a gente aqui com toda a sua maestria, tá bom? Ele é engenheiro de segurança do trabalho, formado pela USP. Ele é pós-graduado em engenharia. Ele tem uma série de títulos. No Instagram, se vocês procurarem, vocês vão encontrar como Eliandro Beatbox. Segura, Fernandinho Beatbox, que tem concorrência aqui, tá? E é isso. Então, vamos dar um bem-vindo para esse convidado? Sim. Seja muito bem-vindo, Eliandro. Obrigado, meninas. Kaiká. Kaiká. A dupla. Isso aí. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. E estamos aí. Maravilha, maravilha. Vamos começar, então, pela infância, né? A gente adora começar e mexer ali na infância do convidado. Então, assim, como foi a sua convivência, né? Com a sua mãe, com o seu irmão, que você mandou aquela prévia pra gente. Queria saber como foi. Pode falar. Fala da sua família, né? Como é que tudo começou? São Ali na Bernardo. infância, o que você trouxe? O que você lembra, né? Sim, que a gente guarda algumas coisas. Eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana. Olha, Aqui. eu vou de volta ao lar. Isso, Conheço tudo aqui, não conheço nada aqui na Vila Mariana. Na primeira infância, logo fomos para o interior. A gente foi morar para Limeira. Minha mãe mudou para Limeira. Já tinha meu irmão. Tenho um irmão chamado Evandro, o mais velho. E fomos para Limeira. Meu pai, até então, foi com minha mãe, né? Então, nessa primeira infância, até os 7, 10 anos, meu pai morou com a gente. Depois disso, ele foi comprar cigarro. A gente sabe como é. Eu tava esperando isso, porque eu falei, sua mãe e seu irmão. E o pai? Ele nem fumava, tá gastando cigarro. Então, assim, Não achou. Não achou. Não encontrou. Então, nessa primeira infância, minha mãe sempre trabalhava em restaurante beira de pista. Minha mãe sempre foi bastante correria. E então, meu irmão e eu, nós ficávamos na casa de padrinho, de madrinhas, madrinha minha, tias nossas. E então, a gente colhia laranja, a gente vendia mandioca, a gente vendia sorvete. Que idade era isso? Cara, eu acho que tinha aí uns 7, 8 já. Ou seja, correria desde sempre, Era escadinha, né? você e seu irmão. Meu irmão tem 2 anos a mais que eu. Nossa, 2 anos mais velho que eu. Muito próximo. E já foi assim, né? Até que minha mãe decidiu... Ou melhor, depois desse período que meu pai foi caçar cigarro... Caçar assunto em algum foi caçar lugar. assunto em algum lugar. Ele veio para São Paulo, meu pai veio para São Paulo para trabalhar. Meu pai era pedreiro. E então ele aparecia a cada 15 dias, depois a cada 20 dias, depois a um mês, depois 3 meses, e nunca mais voltou. Gente, a gente falando isso sem rindo, né? Cara, Melhor, né? Vamos se transformar, né? Levar na Vamos se esportiva. É passado, exatamente. já foi, né? Então, Sim. beleza. Minha mãe, depois de um tempo, ela decidiu ir para São Bernardo. Né, que é onde Voltar para Grande São Paulo. voltar para Grande São Paulo. Então ela foi para São Bernardo. Inicialmente ela veio para São Paulo para encontrar o meu pai, fazer uma surpresa para ele, né? E não deu muito bom na surpresa, acabou que a gente foi para São Bernardo. Fomos para São Bernardo, aí minha mãe conseguiu, primeiro foi morar na casa de primos, tudo mais, conseguiu um barraco, né? Foi lá, construiu um barraco, a gente morou nesse barraco durante um bom tempo. E nesse período, minha mãe já foi atrás de conseguir matricular eu e meu irmão na escola. Então, a gente não parou os nossos estudos, né, na escola pública mesmo. E seguimos. Minha mãe, sempre proativa, foi lá e colocou o meu irmão no PEAT, que era um programa da prefeitura. Depois me colocou no CAMP,
que também era um outro... Sim, conhece? Esse programa. Uhum. Muito bom. Muito bom. É maravilhoso mesmo. Bom, do grupo Rotary, né? E isso foi um divisor de águas porque já abriu oportunidades para a gente ter contatos com outras pessoas e começar ali o ambiente de trabalho. Só que um pouco antes disso, nós já tínhamos iniciado, meu irmão e eu, olhando o carro. Então a gente olhava carro, nas quermesses do Ruge, não sei se vocês conhecem. Sim. Nós somos também. Vocês né? são do Ruge? De São Bernardo. É São Bernardo? Jardim Oliveira, ali, a Varenga. Ah, legal. Na cidade, do bairro do prefeito, né? Bairro Marcelo do Lima. Prefeito. Thelma. Bairro do Marcelo Lima. Bairro do Marcelo Lima. Então, assim... Então, olhávamos carros na rua e tal. Comecei saindo da escola, que eu estudava no Sinira, no Ruge. Aí tinha a antiga telefônica, não sei se vocês chegaram a conhecer. Eu não, acho que a Karina menos, né? Não é de tanto tempo. A telefônica ali, não. Chama de velho. Né? Não, a gente deve ter a mesma faixa etária, que a Karina é jovem. Né? Então, assim, dali eu comecei a olhar carro no estacionamento da telefônica. Depois fui pra rua, que tinha uma rua extensa ali, que tinha mais carros. Comecei a olhar carro ali e tal. Tinha até o dono da padaria Cristal naquela rua. O cara ajudava a gente, dava rosca, doce, mó gostoso. E depois, olhar o carro e ia pra casa, ia pra Quebrada, né? Que é lá no Jardim Regina. Não sei se vocês conhecem o Jardim Regina. Não, por nome assim, não. Jardim Regina, Jardim Limpão, Ferrazópolis, aquela área. Ferrazópolis, sim. Pra aquela área ali. Diga. Não, eu ia dizer, você está contando isso, aí você vai me remontando algumas coisas na cabeça, né? Porque as histórias se parecem muito, né? Com algumas que a gente escuta aqui. Então, a sua mãe teve que inverter um montão de situações na vida com vocês, né? Vai e volta, vai de uma cidade para outra. E vocês foram aprendendo com ela isso, né? Sim. De que não podia ficar parado, que vocês tinham que ajudar ela a inverter aquela situação. A gente tem que se reinventar, né? O tempo todo, né? Independente do que aconteça, tem que se reinventar. Né? Achar formas de se levantar. Né? Que as pessoas falam que tem uma palavra que dizem hoje em dia, resiliência. Resiliência. Quanto você consegue apanhar e continuar apanhando e voltar. A gente apanha até hoje. Ou seja, foi uma infância, acaba, um início de adolescência super desafiador, desafiador né? demais. E aí, nessa fase da infância, assim, a sua grande heroína era a sua mãe, a referência? Ou tinha mais alguém que você falava, olha, quero... Eu me lembro que uma vez eu estava no quintal de casa, lá em Limeira, interior. Eu tinha meu padrinho, que era minha referência, né? Porque era o homem que eu tinha. É o homem que eu tinha, meu padrinho. A referência masculina era o seu padrinho. Qual o nome do seu padrinho? Domingos. Falecido já. Então, assim, meu padrinho era uma referência para mim. Era o homem que eu tinha e era o cara que me corrigia. Né? Era o cara que me corrigia. Então ele fazia mesmo esse papel, que tinha né? esse papel, né? De pai ali, né? Sim. E enquanto criança, ele corrigiu umas coisas que na minha cabecinha, tipo, o tio é mó chato, meu padrinho era mó chato, velho. Só que não era, ele já me ensinou a ser homem. Sim. São coisas que eu paro e penso hoje e falo, caramba, eu faço isso com meus filhos hoje. Filho, tampa a pasta de dente. Coisa que aparentemente é besta, mas não é. Sim. Não. É um norteamento, né? Sim. É um norteamento. E aí, que horas que foi que aconteceu que você falou assim, cara, a gente aqui tem que dar uma guinada e eu vou olhar para o futuro de um jeito diferente? Foi logo nessa fase entre a segunda infância e a pré-adolescência? Não, foi bem depois. Foi mais depois. Foi muito depois, porque antes de acontecer esse instalar, né, de preciso mudar o rumo, o barraco caiu de chuva, né, o barraco que a gente morava caiu. Minha mãe, na toda a correria dela, com a ajuda do pessoal da igreja que ela sempre frequentou, construiu outro barraco. Depois de um tempo, pegou fogo o barraco. Meu Deus. Então a gente perdeu tudo. Eu não tenho fotos da minha infância. Foto de criança eu não tenho. Nossa. Foi passando o tempo. Aí eu entrei, depois de trabalhar em loja de 99, depois de trabalhar com algumas coisas, contabilidade. Aí eu entrei no camp. Do camp aprendi algumas matérias, né? Algumas matérias. Entrei na Scania para trabalhar. Então você começa a ter contato com outros níveis de pessoas. Isso. Foge ali do seu mundo, né? Você conhece um outro mundo, outras pessoas. É isso aí. Você sai daquele pequeno mundo onde são as pessoas da onde eu moro. Com aquela visão ali. Com aquela visão, aquela percepção de mundo. Esse é o mundo.
Sim. Então você começa a olhar que existem outras coisas além daquilo. Né? Legal. Aí você começa a pensar, pô, legal, então dá para fazer um curso profissionalizante. Na época você pensa nisso. Sim. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade. É que você vai olhando, nós, pessoas pobres, periféricas, que para a gente olhar para esse lugar de sucesso, esse lugar de poder, de desenvolvimento, parece, não sei se isso cabe a todo mundo, vocês, né? Parece que a gente vai olhando em pequenas camadas, né? A gente está aqui, nada, é zero, aí a gente olha para o 1. A circunstância em torno de nós não permite a gente olhar para mais longe. Né? Que é o que você está contando agora. Você olhar e falava, cara, além do estudo normal, eu posso fazer profissionalizante. Sim. Faculdade era uma coisa distante. Não é para mim agora. Não é para mim. Né? Mas isso que você está dizendo, cara, eu vejo que tem todo o sentido, porque a nossa além da percepção de mundo, tem aonde a gente consegue alcançar. A gente não consegue alcançar uma faculdade. Sim. Da onde a gente vem, pelo menos da onde eu venho, né, com o histórico que eu tenho, eu não conseguiria ver uma condição de bancar uma faculdade. Até porque minha mente era outra. Minha mente era, para que faculdade? Não tenho tempo para isso. Tenho que fazer hora extra. E é totalmente compreensível isso. Totalmente. A gente discutiu aqui num episódio passado, não me lembro qual. Acho que né? foi o da Paula. Nós falamos muito sobre isso no A gente falou muito sobre isso. A gente que é pobre, a gente veio do mesmo lugar, periférico. Nós somos crias do Heliópolis. Toda a Karina da infância até o início da adolescência. E eu, durante uma vida... E assim, a gente tem família lá, a gente está lá, a gente tem trabalho e a gente ama muito, inclusive, Elipa, amamos muito. Salve, Elipa. Salve. A gente veio de lá e a gente sabe o quanto é difícil olhar e querer uma faculdade. Cara, você só pensa no dinheiro para pagar o seu aluguel. É isso aí. Isso. Você só pensa no dinheiro para pagar o boleto. E quando você ganha um pouquinho mais, é difícil você que está nesse lugar de pobreza pensar em investir. Pensar em guardar dinheiro, pensar em qualquer coisa que não seja assim. Eu vou adquirir o que eu não tinha. É isso aí. Tenho dinheiro, vou comprar uma roupa. Vou fazer uma viagem. É isso aí, cara. Não é verdade? É verdade. As músicas do Racionais, Pegarem para Ler, são filosofias, na verdade, apaixonados por E Racionais. é isso mesmo, assim, o cara vai pro seu primeiro emprego. O que você quer? Eu quero ganhar um tênis, quero comprar um tênis, eu quero comprar um carro, sei lá. Cara, vocês falaram de tênis, tem uma coisa que marcou em minha vida e eu nunca vou esquecer e eu vou falar para quem quiser ouvir. Sim. Né? Eu lembro que nesse período que o barraco tinha pegado fogo, não tinha nada. Né? O que a gente tinha era ganhado. Tava ali dentro, né? O que a gente tinha era ganhado, porque tudo queimou. E aí, eu tinha um tênis que era ganhado, rasgado, e eu estudava no Sinira, gente, no Ruge. Então, assim, imagina, vocês conhecem a área do Ferrazópolis, um monte de morro, montanhão, quebrada. Sim. E aí, minha mãe colocou a gente para estudar lá no Ruge. Já para sair daquele local ali, tipo, vamos conhecer outras pessoas. Cara, a gente não tinha condição. Então, eu passava debaixo da catraca, porque naquela época tinha catraca. Podia, né? Tinha cobrador na época, então pedia carona pro motorista, passava debaixo da catraca e a gente ia pra escola. Ia. Beleza. Eu lembro que eu tava na escola e pra mim todo mundo ali era boy. Porque eu venho de outro lugar. Sim. Um pouquinho que você vê melhor, você já fala, opa, é boy. a realidade é outra. Toma boy, pra outro boy. Que ignorância, cara. E aí eu lembro que, assim, estava um cheiro, o fedor, chulé. Mau cheiro, um odor. Mau cheiro, odor. Chulé. Meu, tava um fedor de chulé. Tava um fedor de chulé. E assim, não tava um fedor de chulé porque alguém tinha tirado o tênis. Tava um fedor de chulé com todo mundo de tênis. Global, era um negócio coletivo. A gente tava aqui, Ruim. aquele cheiro de chulé. E eu sabia que era eu. Sabe? Eu sabia que era eu porque o tênis também tava rasgado. Só tinha aquele tênis que tinha ganhado. Você tá certo, você foi com o que você tinha, com as armas que você Entende? tinha naquela hora. Uau! E assim, puta, me dá vergonha, cara. O único pretinho da sala, o Cirilo. O Cirilo do bagulho. Né? E, cara... Sim. Na minha mente, tudo playboy. Pra vocês, quando você está numa situação... Diminuído. Você já sente que todo mundo sabe que é você. Pra você, todo mundo já tá olhando. Todo mundo já sabe que é você. falando. Às vezes nem sabem. Mas pra você, sim. Às vezes não estão sentindo Às nada. vezes nem estão sentindo. E só você ali. Cara.
Então, assim, hoje, cara, toda vez que eu posso, que eu tenho condição de comprar um tênis, vou comprar o que eu acho que é o melhor. É lógico, tá aí. Não vou falar marca aqui Totalmente não, né? Porque compreensível. se quiser Não tá patrocinar, patrocinando ainda. pode patrocinar, Se quiser, beleza? Se quiser. Se quer patrocinar, ó, a Aí, galera tá aqui, agora ó. Aí a gente tá precisando. Sim. Então, assim, sempre que eu posso, eu compro o que eu acho que é o melhor, cara. É caro. Beleza. Hoje eu consigo comprar esse tênis. Amanhã eu posso não conseguir. Ontem eu não conseguia. Né? Você tá, na verdade, não é nem você que tá comprando, é aquele Leandro daquele dia. É isso aí, que aquele estava moleque se que não sentindo Você tá conseguia. dando de mal presente por para conta aquele disso. menino. É isso aí. Exatamente. Isso Sabe aí. que você tocou num ponto agora que me marca, porque isso me lembra muito, remonta totalmente à minha infância. Totalmente, assim, nós somos da mesma faixa etária, a gente viu os anos 90 acontecendo, né? De lá. E aí, o que acontece? Você tem uma música do Racionais, e tem o texto que eu acho que é muito útil para todos os momentos, que é o do Igão, né? Do podcast Podpah, que é assim, cara, o Mano Brown fala assim, você já nasce centenas de posições atrás. Isso aí. Quando você chega no mundo, você já chega diminutivo já. Já tá devendo. Você já tá Já chega devendo. devendo. Você tem que ganhar o pódio, mas para ganhar, você já está devendo 100 quando você nasceu. E aí Muitos passos atrás, o Igão já. fala da fila, né? Tem uma fila acontecendo para chegar numa vitória, numa conquista, a favela vencer, e você nem tá nessa lista, nessa fila, você nem tá lá. Verdade. Sabe? Você está correndo, às vezes você é melhor, inclusive, do que quem está na matéria de conhecimento, de talento e tudo mais, só que você não está competindo, porque você já nasceu 10 posições a menos. E essa situação, quando você está tão menor, você já chega em qualquer lugar achando que está todo mundo te olhando, que está todo mundo vendo que a sua roupa é falsa, seu tênis está rasgado, que você é feio, e por aí Você já vai se sentindo Você menos. já vai Você se chega sentindo menor. menos. E é isso que, na grande maioria das vezes, as pessoas colocam. Né? Igual esse ponto que você falou, você é feio. Cara, foi criado um padrão, Sim. né? Durante um período. Agora, eu vou falar do povo preto, beleza? Um período de 400 Vou falar anos. do povo preto, beleza? À vontade. Esse ponto que você colocou, de nós estarmos atrasados, cara, infelizmente, tem pessoas que não percebem isso, né? Porque não sentem a dor, sabe? Tem gente que não sente a dor, então não nota, acha que é besteira. Sim. Eu lembro que outro dia eu virei para um rapaz. Olha, eu vou falar um negócio aqui que... Virei para um Olha lá. rapaz... Virei para um rapaz no ambiente que nós estávamos. Não vou falar o ambiente porque é complicado. Vamos ser cautelosos, né? Complicado. Virei para... Bichão, olha aqui nesse ambiente onde nós estamos. Ele é um nordestino, amigo meu parceiro. Não sei se fala o nome dele. Pode falar. Se ele não Aguinaldo. se- Vou falar Aguinaldo. Gui, Um abraço, Aguinaldo. Manda um beijo pra ele. falei, Gui, olha onde a gente tá. Você já viu aqui algum diretor ou algum diretor Gerente. ou gerente ou grandes cargos? Algum negro? Ele, negão, besteira isso aí. Falei, besteira? Ele falou, besteira. Coisa na sua cabeça. Falei, beleza, então vou mudar, beleza? Você é nordestino. Você viu algum nordestino nessa posição? Ele, não, nunca vi. Falei, aí você reparou. Porque você encontrou o lugar, o grupo, Entende? a minoria que ele faz parte. É isso aí. É o lugar Né? de fala O lugar dele. dele. Exato. Onde dói pra ele. Sabe? Sim. Então, assim, na grande maioria das vezes as pessoas não têm essa... Tem uma palavra que eu acho que é modinha, mas eu vou usar aqui, mas não acredito nessa palavra como a essência da palavra, que é a empatia. Por que eu falo? Eu não acredito porque, cara, você tem a sua história, eu tenho a minha história. Você, independente, suponhamos que somos 3 negros aqui, 3 pretos retintos. Independente de sermos pretos retintos da favela, os 3, Sim. cara, Cortes você passou por completamente coisas diferentes. que eu não passei, e você também, e, sabe, isso para todos nós. A Djamila fala muito sobre isso no livro Lugar de Fala, né? Isso. Que é sobre assim, qualquer um de nós pode falar do mesmo assunto. Qualquer um. Só que o nosso ponto de partida é totalmente diferente. Exato. E aí eu não tenho como estar no seu lugar. É isso. Não tenho como. Pra mim é uma palavra que é modinha, legal, é bonito pra falar, legal contar no livro. Mas, sim. cara, você pode ter compaixão, sabe? Você pode compreender. Legal, putz, sinto muito, mas você não vai se colocar no lugar do outro. Isso cara. não existe. Não existe. Não existe.
você não passou pelas mesmas dores que o outro, independente de qual é a dor do outro. É verdade. Eu também acho, concordo completamente. É muito bom ouvir isso hoje de você, né? É bem legal, né? A gente ficou super animada, porque nós temos um público que nos assiste masculino. Vai ser bem legal eles te ouvirem, te verem aqui com a gente, né? A gente até tem... É bem legal que nossos próximos convidados são homens, né? Sim. E é bem legal, nossa maior público são mulheres, porque as mulheres, eu acredito, eu penso, você pode me corrigir, inclusive, à vontade, mas eu penso que as mulheres, os homens têm muitas dores parecidas com as nossas, mas uma boa parte deles não quer falar sobre isso, né? Uma boa parte não quer se abrir e se expor, porque é um lugar de exposição, né? Lugar de vulnerabilidade. Fragilidade. É que fragilidade e vulnerabilidade não é ensinado a homens, é ensinado ao contrário, né? Enfim. E aí eu vou de novo no homem preto. Isso. Pode falar que é seu Porque lugar, assim, a gente está cara, aqui para te ouvir. O homem preto, gente, em momento algum estou dizendo que é melhor ou não é melhor, ou é inferior, entende? Estou dizendo a situação do homem preto. Tá? O homem preto ele é ensinado que tem que ser forte. Mais forte do que o normal. Isso é estrutural. A gente não está falando da sua infância, a gente está falando de muitos histórico, anos atrás. Histórico. Eu vou apanhar, eu tenho que aguentar, irmão. Sim. Eu vou aguentar. Então, eu estava assistindo um trecho lá do Brau com o Paulo Vieira. Eu assisti sobre terapia. Eu também já vi. E aí... Você faz terapia, inclusive? Conta Então, pra gente. Não faço terapia. Lembrei do O Brau. Brau fazendo escola. Não faço terapia. Eu não faço terapia. O Brau falando, não E eu tava pensando justamente nesses dias, porque, cara, alguém falou comigo, e aí, você precisa fazer terapia, aqui você tem que se abrir. Eu falei, cara, eu não falo de sentimentos. Eu não falo de sentimento. Eu até comentei esse dia com outra pessoa, eu falei, olha, eu não falo de sentimentos, tá? É uma dificuldade, é uma barreira que eu tenho, não sei se é comum para todos os homens ou para todos os homens pretos, não sei. Eu não falo de sentimento. Então, você tá bem, negrão? Toda hora. Tô bem. Toda vez que vocês me verem, vou estar rindo o tempo todo. Ninguém vai me chorando. Você internaliza. Então, mesmo que você esteja mal, você não vai chegar para outras pessoas. E aproveitando esse gancho de você falar assim... Tá bom, começa a me chorar. Aproveitando esse gancho aí, né? Homem, legal ter um homem, tem um homem preto aqui. Nossa, a gente está muito feliz mesmo. A sua coragem de vir aqui conversar com a gente. Isso é um jeito de conversar, é um jeito de sentir, é um jeito de se expressar. E, cara, muito obrigada. Até aproveitando isso, você falou assim, olha, eu sou uma pessoa que internalizo, eu não falo muito dos meus sentimentos. Se perguntar se está tudo bem, está tudo bem. Mas existe alguém... Porque o cara que não tem... você foi um cara que teve que aprender a se virar. Você não teve um pai, uma referência masculina, exceto seu padrinho. Que você veio entender isso depois. Então, durante a sua infância, você não teve. Mas hoje, não tem alguém que seja o amigo lá, eu esqueci o nome dele, o Gui, né? O Gui, tem o Gui. E alguém que você fala assim... todo mundo te olha e fala, nossa, esse cara é uma fortaleza, mas alguém te olha e fala assim, não é, não? Não tem. Não é? Não tem. Não tem porque, assim... Olha... De novo, eu não me abro, cara. Isso, muito provavelmente... Pessoas, não façam isso, tá, pessoal? Pessoal, Não ele façam veio isso. aqui, ele está se abrindo com a gente. Não façam isso. Se abram, vai procurar um psicólogo. Então, assim... eu não vejo... Eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu sei que cada um tem a sua profissão. Cada pessoa estudou para estar naquele local e, cara, existe mesmo. Muitas pessoas precisam de psicólogo, precisam de psiquiatras, precisam, sabe? É super sério esse Sim, isso é um trabalho seríssimo e precisa ser valorizado, beleza? Eu estou falando do Eliandro. O Eliandro, hoje, não vai. Né? Não estou dizendo que no futuro não vá. Pode ser que eu vá. Vamos gravar um próximo episódio aqui com o Eliandro, que ele vai ter passado na psicanalista. Aí ele vai voltar aqui e falar, pessoal... Faça terapia. Tão bacana fazer terapia. Mas é dentro do que você está falando, né? Você já aproveita o gancho e responde pra gente. Você colocou alguns pontos extremamente importantes mesmo. Você fala assim, cara, isso daqui remonta a muito tempo. Nada mais, nada menos do que 4 séculos. Se jogar baixo aqui, 4 séculos, né? De história em que as pessoas, a população negra foi desencorajada, desacreditada, explorada. E a gente hoje vive um momento, hoje eu digo hoje, nesse período odierno, assim, não é só de hoje, hoje dia 20 e tanto de maio. Mas hoje,
Você acredita que ainda tem muita coisa que precisa mudar? O que você acha? Como é que você fala? O que você posiciona sobre isso? Para a sociedade, para os outros homens pretos que vão te assistir, para as mulheres pretas que são impactadas também, que vão te assistir, o que você acha que tem que mudar? Eu penso que primeiro tem que mudar a mente. Né? A mentalidade, né? Eu trabalhei em obras, tá? Trabalhei durante 10 anos em construção civil, pesada. E rodovia, ferrovia, a Lions, sabe? Na obra da Lions. Sim. Ali no Clube da Volks, que agora virou Arena, construí também, graças a Deus. Então, assim, eu estava na obra do Comitê Paralímpico, na obra do Centro Paralímpico Brasileiro, na Rodovia dos Imigrantes. Era mais uma obra que eu estava trabalhando e me veio mudou a chavinha ali do nada. Vou fazer faculdade. Vou fazer faculdade. Igual eu falei, antes o pensamento era, pra que faculdade? Eu tenho que trabalhar e fazer hora extra. Eu tinha 20 e poucos. 20 e poucos, sei lá. Ah, mas tá cedo, super cedo, né? Não, cedo assim. Eu acho que já era 20... Era mais de 25. Mas super cedo ainda. Não, mas tarde no sentido das outras pessoas. Era que acabou de sair da escola. Pronto, o que vocês falaram agora. Isso. Quando eu comecei a fazer a faculdade... Então, pronto, decidi, eu fazer faculdade. E eu falei, fazer o quê? Eu falei, cara, já que eu vou estudar, vou fazer engenharia. Porque os 5 anos vão passar de qualquer forma. A diferença é, eu posso estar aqui pisando no barro ou não, eu posso estar pisando num piso seco. Sabe? Fui lá, me inscrevi e comecei a fazer faculdade. Eu nunca participei de nenhum processo de cotas. Embora eu sou a favor. Também sou muito a favor. Eu sou a favor de cotas, Sim, tá? Também. Eu nunca tive oportunidade de participar. Então, beleza. Fui lá e na minha classe, na minha turma de engenharia, de produção, tinha um rapaz, amigo meu, parceiro, que ele tinha 17 anos. Branquinho, lourinho, 17 anos. E aí eu usava isso como reflexão, conversando com os meninos ali mesmo. Falei, cara, quem vai ter mais oportunidade quando finalizar a faculdade? O meu filho ou o seu filho? O filho dele. Por quê? Porque ele tinha 17 anos, quando terminasse a faculdade ia ter 22, né? Com 22 ele estaria já trabalhando como engenheiro. O filho dele, caso ele tivesse um filho novo, já ia nascer com um pai engenheiro. Eu já tinha um filho. Meu filho já tinha nascido. Sim. Né? Outra realidade. Outra realidade. Você estava construindo ainda um possível futuro muito bom para o seu filho e ele ainda não tinha nem tido dele. Exato. Né? Então, na grande maioria das vezes, essa é a desproporção que existe na sociedade. Sim, né? sim. Então, como você falou, o que eu diria? Gente, acorda. Acorda, vamos estudar. Vamos estudar. A forma que a gente tem de fazer mudanças é por meio do estudo, por meio do conhecimento. Né? Aí existem diversas formas de estudar. Tem pessoas que são autodidatas, não vão para a escola, mas tem um crânio muito desenvolvido que faz sozinho. Legal. Cara, você é autodidata, vai para cima e desenvolve. Hoje em dia existem muitas pessoas que são empreendedoras e estão voando. Sim. Bom. Sim. Cara, encontre a sua forma de desenvolver e desenvolva. Cara, busca uma faculdade, busca um curso técnico, busque conhecimento de alguma forma. Tem livros, tem uma série de formas de aprender. Inclusive, com pessoas mais desenvolvidas. Né? Um psicólogo, ó. Terapia. Eu falo de pessoas mais desenvolvidas porque quem anda com águia, voa. Sim. Com quem quer andar? Ao passo que quem anda com ratos... Come lixo. Sim. Né? Então, assim, daquele ponto que a Ká falou agora há pouco, logo no início, sobre a questão de nós conseguirmos conquistar as coisas aos poucos. Então, terminei a escola, depois de um bom tempo, eu fui fazer um curso técnico. Aí eu fui fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Né? Porque aí entrava um salário e você conseguia pagar o curso técnico. Sim. Né? Sim. Depois do curso técnico, enquanto eu trabalhava já como técnico de segurança do trabalho, que eu tinha condições, porque o salário era melhor, e aí eu tive condições de pagar uma faculdade. Porque senão não teria condições de fazer a faculdade. Né? Aí depois eu fiz a pós-graduação pela USP, igual você falou.
engenharia de segurança do trabalho, mas porque, pô, aquela escadinha. Você construiu de degrau passo por degrau. a passo. É passo a passo. Nada é dado pra gente. Nada é dado pra gente. Mesmo. Aproveitando esse gancho, Leandro, pelo que você está contando aqui, a gente está vendo os passos de uma pessoa extremamente guerreira que nunca aceitou. Né? Você está lá, você pode tomar uma bordoada de um lado, você inventa outra coisa, mas ficar para trás você não aceita. Você está ali resistindo, lutando, indo para cima o tempo todo. E é assim a vida de quem parte desse ponto para sempre, Sim. né? Exceto se a gente entrar para jogos de brincadeira. Corta essa parte, Matheus. Não corta, não. Corta. Dá um autógrafo aí. Mas falando sério, Dá um autógrafo aí. qual foi o momento em que você mais parou assim, frente ao espelho, ou você saiu de uma reunião, saiu de um encontro, de um trabalho, que você olhou e falou assim, que orgulho que eu tenho de mim, cara, por estar resistindo a tudo isso? É legal, assim, quando eu entro numa reunião, na empresa que eu trabalho hoje, e eu olho, eu sou o único preto. É mesmo? Porra, isso não acontece uma vez só, acontece diversas vezes. Fala, cara, eu sou o único preto. E o que eu fico triste é um ponto de alegria, saber que eu estou ali, mas também é um ponto de tristeza falar, por que só eu estou aqui? Só eu. Uhum. Por que só eu estou aqui? Cara, tem uma pancada de gente, velho, que só não tem a oportunidade. Eu tava vendo um vídeo, eu não vou lembrar o nome do rapaz, talvez vocês conheçam o nome, que ele fala da permissão. Né? Às vezes a pessoa é inteligente, a pessoa tem as condições, mas não tem a permissão de seguir em frente. De adentrar alguns lugares, de adentrar nos lugares, sabe? Não sei quem é, mas eu concordo muito. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Você tem formação, você tem interesse, tem um intelecto apropriado porque depende muito da situação, né? Sim. Só que não te dão a oportunidade. Ou as pessoas não acreditam, ou as pessoas te desacreditam. Uhum. E isso é um grande problema, né? Em situações como essas, tem muitas pessoas que desistem e ficam atrás. Lá nessa empresa, que você é a única pessoa, você é uma grande representatividade. Você é uma minoria, faz parte de uma minoria, e você representa. Isso me lembra aquele filme que eu amo de paixão para sempre, Forever and Ever, que é Um Pobretão na Casa Branca. Ah, sim. É um filme de... Eu pensando que ela ia falar um filme... Não, é um filme que tem uma mensagem... Eu achei que Negra. Ai, adoro, nossa. Esse filme, não sei se você já assistiu, ou quem está assistindo já assistiu, mas é um filme... É comédia, assim, é comédia. Mas tem uma história muito legal. louca. O filme é muito legal. Esse filme preconiza a presidência do Barack Obama. Olha que legal. E é um filme de quase 30 anos atrás. É muito antigo. Top. Mas engraçado. Assista, que é do Chris Rock, Isso. Um Pobretão na Casa Branca. É maravilhoso. Será que eu já vi esse filme? Deve ter visto, que é impossível. A gente, na década de 90, 2000, já alugava fita pra assistir. A gente alugava VHS, essas coisas. Eu não lembro disso. Tem uma fala desse filme... Eu não vivia. O filme é muito engraçado. Você chora de rir, do começo ao final, mas tem uma fala bem no meio ali, na hora que é para ele desistir da candidatura e tudo mais, que ele fala assim, olha, e a pessoa fala assim para ele, desiste. É só você desistir. Ele fala assim, não. Se você desistir, é você que está desistindo. Já vi esse filme. Mas se eu desistir... É uma banca. É uma galera que eu estou deixando de representar. Eu não vou desistir. É isso. Então, é isso. Você sente isso lá na empresa que você trabalha? Cara, eu não só na empresa que eu trabalho, né? Porque para desmotivar a gente, não existe esforço. É pouco, né? Qualquer coisa, sabe, qualquer coisa as pessoas usam para desmotivar, né? Para motivar é difícil. Mas isso a gente vê em diversas situações, diversos ambientes. Cara, vai pro teatro. Vai pro teatro. Vai pro teatro e vê lá quantos pretos tem. Entende? E não, é porque o preto é desinteressado. Não, às vezes o cara não tem. Não. É igual, daí vem a mesma correlação do ensino, da escola. Eu vou pro teatro, eu tenho que cuidar do meu filho, cara. Cheguei agora do serviço. Vou fazer um bico à noite. Vou fazer um trampo à noite. Sim. Cara, então assim, pirâmide de Maslow.
Conhece? Ouviu falar? Sim. Da sociologia, né? Isso. Então, assim, pirâmide de Maslow, pessoal, pesquisa aí. Isso, coloca aqui. Coloca aqui, William. Editor, coloca aqui. Pirâmide de Maslow. É a pirâmide das necessidades. Sim. Então, assim, nessa pirâmide vai apontar ali a base, que é onde muitos de nós estamos, que é correr para alimentação, as necessidades básicas. Alimentação, moradia. Eu lembro que há alguns anos, quando eu estava no aluguel, quando eu pagava aluguel, eu recebia, a primeira coisa que eu tinha que fazer é pagar a dona da casa. Sim. Separar aquele dinheiro sagrado ali. Porque senão não tem onde morar, não tem onde dormir. É o principal. É melhor morar do que comer. Sim, exato. Quem nunca passou por isso? Cara, é prioridade. Eu digo quem nunca do nosso Da nossa, Então, Lugar de assim, fala. e aí, dentro da pirâmide de Maslow, tem pessoas que estão ali na base, tem gente que está na primeira linha da base, que são, por exemplo, morador de rua, cara. O cara não tem onde tomar um banho. Sim, O cara tá não tem o buscando, tá básico. pedindo para se alimentar, velho. E tem gente ainda que esnoba. Cara, você vai chegar em casa, às vezes... Agora, mês de junho tá chegando. Não sei quando vai passar, né? Vai passar. A gente não tem certeza ainda o dia, mas é logo. Tá, todo ano tem passar em junho, maio. beleza? Todo ano tem junho. Frio. Você tá quentinho na sua casa, tomou seu banho. Às vezes você pode não ter aquela bolacha que você gostaria, mas você tá quente. O básico você tem. Tem uma água quente. Tem uma água na quente cabeça. para tomar um banho. Sim. Dentro dessa pirâmide tem gente que está esquentando a água no rabo quente, né? Rabo quente, na canequinha. Sim. Tem gente que nem consegue tomar um banho quente, vai tomar um banho frio. Tem Tem gente que nem gente banho vai que nem tomar. vai tomar banho. Sim. É isso. E aí, na outra ponta da pirâmide, tem gente que está preocupada com qual Porsche que vai comprar nessa semana. Exatamente. Porque o que é básico, ele não se preocupa. Não precisa. Não precisa se preocupar. Porque vai ter... O básico está garantido lá para ele, para os seus filhos, para os seus netos. Está garantido, não é uma preocupação. A preocupação é se a bolsa vai cair ou vai subir. Sim, verdade. Eu queria entrar um pouco na paternidade, porque, assim, todas essas questões, você teve todo esse período para se construir muito, né? Então, assim, o menino, o moleque que se sentiu mal naquele momento do tênis, e aí passou toda a sua adolescência, teve essas questões que você passou, e eu queria entender como que é hoje para você passar isso para os seus filhos, né? Você passa, imagino que deve ser bem diferente do que você teve, né? Você deve ser um pai super presente, porque você não teve essa referência, e deve se preocupar muito em mostrar para os seus filhos como entender o racismo, como entender os lugares onde eles podem ou não estar, enfim. Como que é? Fala um pouquinho que eu fiquei curiosa. Cara, meus filhos são maravilhosos, cara. Qual o Tenho nome 2 deles? filhos, Pietro e Pierre. Um de 10 anos e outro de 4 anos. E assim, eu sempre sonhei em ter meus filhos. Sempre sonhei. Um dia eu vou ter meus filhos. Tênis branco. Que legal. Pretinho, tênis branco. Não sabia nem como que ia ser o resto da roupa. Pretinho, tênis branco. Então, assim, eu procuro, primeiro, demonstrar para eles o quanto eles são amados. Né? Eu acho que isso é importante, cara. Sim, tem uma frase que fala como é forte uma pessoa que é amada, né? Cara, É real, eu é real. acredito nisso. Porque antes de você buscar qualquer coisa, você sabe que você tem amor. Entende? E o amor faz toda a diferença. Se você consegue receber o amor, você pode conseguir transmitir o amor. Sim, sim. Né? Então, o primeiro ponto, eu quero que eles sempre saibam que eles são amados. Se eu não falar todo dia, eu falo um dia sim, um dia não. Mas eu falo, filho, te amo. Ou então eu viro, filho, já sabe, né? Até já sabe, né? Filho, pai, sei. O quê? Você me ama, te amo. Que bom, como isso é importante. É engraçado, né? Isso lembrou. A gente tem uma pretinha, né? Sim, a gente tem a área. uma nossa, né? E aí eu falo pra ela assim, vou falar uma vez só. Ela fala, eu já sei. Eu já sei, Eu já sei. Cara, isso é importante, cara. O Pierre tem 4 anos. Ele fala, esse dia virou pra mim, da escola, a perua. Fez um desenho lá no papel, nem desenha direito, né? Mas fez lá o significado dele. Aí ele chegou em casa, pai, vou te contar uma coisa, fala pra ninguém. Vou falar pra ninguém. Daqui 5 anos. Vou Fala pra ninguém. Eu amo ela. É mesmo, velho? Eu amo ela, ô louco. Fala pra ninguém, pai. Não, beleza, não fala pra ninguém. Mas assim... Ele confia em você. Ele confia, né? E além da confiança, ele sabe que gostar pode ser amar, né?
Ele não tem ainda essa diferença do que é, mas assim, ele sabe que ele gosta da menina. Então, para ele expressar que ele gosta muito, ele diz que ama. Pô, legal, tem 4 anos, não tem maldade. Sim. Né? Então, eu procuro passar para eles valores, né? O respeito. Eu lembro que uma vez o Pietro chegou em casa com um bilhete que não estava respeitando a professora, né? E a mãe deles tinha me falado que não estava respeitando ela também. Eu falei, vem cá, filho, senta aqui. Cara, vem cá. A sua mãe não é a pessoa que te dá carinho? É, pai. E tô falando isso, ele tem 10 anos hoje. Acho que ele tinha uns 5, 6 anos. Sua mãe te dá carinho? Dá. Quando você quer comida, ela não faz comida pra você? Faz. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A professora não te ensina? A professora não cuida de você na escola? Quando você está na escola, né, professora? Então por que você está fazendo isso, cara? Porque comigo a postura sempre foi outra. Então, na minha percepção, ele estava sendo um machistazinho. Entendi. Entendeu? As Poderia mulheres, desenvolver, né? Ele estava começando ali. Meu pai sim, mas a minha mãe não. A mãe não, as tias da escola não. Eu falei, peraí, vem cá. Mesa, vamos conversar aqui. Falei, cara, é isso, entendeu? Entendi. Pai, pede desculpa à sua mãe. Foi lá pedir desculpa à mãe. Pede desculpa à professora. Foi lá pedir desculpa à tia. Não teve mais problema. Então, assim, e é na base que quem é pai corrige. Se a gente não corrigir na base, vai crescer acreditando que tá certo. Sim. Verdade. Depois é tarde, né? Tem que pegar o time do momento de corrigir, né? É isso aí. Exatamente. Eu perguntei muito da paternidade porque eu acho que isso pega muito na gente quando a gente tem um filho, né? Sim. Eu sou mãe hoje, a minha filha é uma menina negra e a gente tem várias dessas questões. Quando eu engravidei, quando ela nasceu, na verdade, eu já comecei a ler muito sobre isso, já fiquei inteirada de alguns assuntos. Eu sofri algumas coisas que não tem nada a ver com, de repente, o que você passou, como você falou, de lugar de fala, né? Então, quando eu engravidei, que ela nasceu e que foi passando o tempo, eu comecei a pensar, minha filha vai ter algumas questões. Sim. Então, eu comecei a me preparar para esse momento. E ela tem 5 anos, só que ela é bem para frente, né? A Kátia sabe, porque convive. Então, às vezes, ela vem com umas questões para mim, assim, mãe, minha melhor amiga da escola, ela tem um cabelo assim, a pele dela é assim, e a minha é assim, por quê? Sabe? Umas coisas assim. Eu queria ser assim, mãe, igual ela. Então, e o bom é, ela confia em mim para me trazer isso, né? Isso é muito bom. Então, ela fala abertamente sobre os sentimentos. Eu dou nome aos sentimentos e falo, filha, mas é assim, você é assim, ela é assim. E explico, para ela poder já ir se colocando. Então, por isso que eu te perguntei, porque isso pega um pouco na gente, né? Eu gosto muito... Assim, acredito que todos nós somos bem de fases para músicas, né? Então, eu gosto muito de Djonga. Eu gosto de... Eu também. Eu também. Eu gosto. Né? Ousado. Emicida, Não, maravilhoso. Emicida... Racionais não preciso nem falar, né? Não entra. Cresci Porque ouvindo se você Racionais. falar que não... Racionais tá lá em cima, ó. Uf. Na base, né? Brau. Criolo. RJ. Criolo. Tá ouvindo Criolo agora no carro, vindo pra cá. Sim. Então, assim... Então, meus filhos, eles ouvem as mesmas músicas que eu ouço. Então, a referência musical vem... Eu cantava rap, né? Então, eu fazia composições e tal. Então, eu venho dessa linha de... Olha, a gente está nessa situação que não é a situação que nós gostaríamos ou que é a melhor. E existem outras situações que a gente precisa combater de alguma forma. Tá? Então, assim, eu explico bastante para o meu filho, mais o Pietro, que é o mais velho, né? Que ele entende mais sobre isso. O Pierre ainda não, mas vai chegar. Sobre essa questão do preconceito. Então, eu lembro quando eu estava bem na fase, ouvindo bastante Djonga, aí o Pietro já estava ficando meio revoltado já. Não, pai, porque foi racista, não sei o que. Calma, filho. Calma, não é bem assim. Não é só isso, calma. Ó, você falou com a professora? Tem muitas camadas, né? Vamos lá. Sim. Até porque, sim, a criança pode ser racista, mas não porque ela quer ser racista, porque ela foi ensinada a ser racista. Né? Ninguém nasce assim. Eu participei de um outro podcast da Karina. Eu vi. Você viu? Então, assim... e lá eu falo de uma situação que aconteceu. Não sei se você chegaram a ver esse ponto. Eu vi só alguns cortes, que tem bastante, né? Sim. Aí eu vi alguns. Então, um ponto que aconteceu com o Pierre. Pierre estava com 3 anos. E a gente estava no restaurante, tinha área de brinquedo de kids lá. O Pierre veio chorando por causa que outro menino chamou ele de macaco. Com 3 anos. E vou repetir o que eu falei no outro pod, beleza? E aí... eu brinco com o meu filho de elefante, macaco, cachorro, animal, né? Pra ele vir chorando
porque a outra criança chamou ele de macaco, ele sentiu o preconceito. Sim. Não foi porque... Ele sentiu a maldade, assim. Entende? Uma criança de 3 anos, ele sentiu um preconceito. Ele interpretou a fala, né? Ele interpretou. É o que eu falo. O preconceito, quando se chama outra pessoa por um nome ofensivo, não é o que você fala, é como você fala. Sim. Né? Um exemplo. Ah, neguinho! Opa, peraí. Neguinho, mano? Tá me tirando? Aí chega, oi, neguinho. Oi, né? Tem alguma intimidade pra fazer Você isso? entende? Ô, meu preto, opa, beleza. A conversa muda. Né? Depende do tom que você fala. Eu estava falando outro dia isso, conversando com o meu diretor da empresa. Né? A gente conversa sobre diversos assuntos. Ele é um cara super mente aberto. O cara é... Como vocês falaram de exemplos de homens, hoje, na minha vida, ele é um exemplo que eu sigo como homem. É uma referência. Entende? É uma referência para mim. Sim. Né? Assim como outros chefes que eu já tive, outros bons chefes que eu já tive, que eu pego como referência. Por quê? Porque eu não tive a base, que era o meu pai. Entende? Beleza. Então, assim, Eu perdi o que eu estava falando. Vamos lá, vamos voltando. Você está falando de referência masculina, do seu filho que sofreu aquele... Tava falando do sim. dia do filho Aquele dele, Isso, né? legal. Pra ele falando da criança. Então, assim, ele sentiu aquilo. Ele sentiu. E aí, as pessoas estavam comigo, né? Uma amiga minha, as filhas, todos os amigos, uns amigos meus. Vilma, Cacá, Jaque, beleza. Uma das meninas virou pra mim, ou melhor, eu olhei e falei, filho, vai lá e bate nele. Vai lá e bate nele, dá um socão nele. Me surpreendeu agora. Vai lá. Você tava esperando a filosofia? Eu não, porque se fosse, eu ia falar, não, se fosse minha filha, eu ia falar pra bater. Vai lá e bate nele. Eu falo. Vai lá e bate nele. Aí uma das meninas falou, não, que isso, não pode mandar bater. Eu falei, por quê? Agressão é agressão. Ele se sentiu agredido. O menino agrediu ele verbalmente, ele sentiu a dor. E aquela dor não vai sair agora. Não. Então vai lá e bate. Ele também vai sentir dor. Alguma dor ele vai ter que sentir. Quando eu falei na escola do meu filho que eu falo pra revidar, né, quando bate, não pode. Eu falei, professor, é o seguinte, vocês têm didática de vocês, beleza? Em casa eu ensino do meu jeito. Pessoal, não façam isso de novo, tá? Eliandro, dando continuidade, infelizmente, chegando ao final, que esse papo tá muito legal. Sim. A gente quer deixar já um convite para um próximo aqui, né, Karina? Próximo, porque assim, a gente não recorte falou de nem um assunto. terço do Eliandro. Eliandro é esse candidato a vereador que vai ser candidato de novo, a gente vai votar nele, ele vai A gente vencer vai votar nele. na próxima. Ele é beatbox, ele é compositor, ele é tanta coisa. A gente não vai conseguir falar sobre tudo isso. A gente tem que finalizar aqui hoje, infelizmente. Mas para finalizar, né, Karina, me ajuda a chamar esse momento. Sim. Assim, a gente sempre faz isso com todos os convidados, pedindo para deixar uma mensagem para os momentos que você passou, os Eliandros que você já foi. Aquele adolescente que não queria estudar, não queria não, né? Que não era prioridade naquele momento. Até para os seus filhos, porque você tem minis Eliandros vivendo hoje, né? Então você olha para a câmera, deixa essa mensagem, o que você deixaria, o que você faria. Caraca, velho, vocês podiam ter dado spoiler antes, né? Pra eu pensar em alguma coisa. É pra vir do coração. É isso que a gente não fala. Cara, pra eu falar pros Eliandros do passado... Isso, assim, o Eliandro de 17 anos, aquele que estava entrando na USP ou aquele que tinha acabado... Nem tinha pensado em entrar na USP ainda, tinha pensado em estudar. Né? O que você diria para ele? Ou o que você diria pro seu filho quando seu filho estiver na mesma idade? Vamos pensar assim, Eliandro, que agora, lá na telinha, lá, no nosso podcast, vai ter um montão de Eliandros assistindo. Né? Em vários momentos. Em vários momentos. É isso que a Karina está dizendo. Você vai ter um rapazinho, vai ter uma mãe assistindo e vai falar, olha, já aconteceu isso com meu filho. Aí vai ter um outro Eliandro que precisou trabalhar, precisou vender mandioca, né? Foi para a faculdade, depois estudou, enfrentou tudo e está aqui hoje. Deixa um recado. O que você quer deixar, assim, um resumo hoje para que outros Eliandros que estiverem te ouvindo, ou naqueles momentos, ou nesse momento que você está agora, eles possam se sentir inspirados por você e falar, cara, ele conseguiu, eu consigo também. Eu penso o seguinte, dificuldade sempre vai existir. Cada pessoa tem a sua particularidade e cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, independente da dificuldade, dos pesares, vá para cima, não desacredite de você. Acredite em você. Acredite em você. Não vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Até porque, como cada pessoa tem sua particularidade, nem sempre o que você quer condiz com o que os outros querem. Crioulo doido. Então, assim, faz seu corre. Corre pelo bem, corre pelo certo.
Vai pra frente. Avante, sobe, vai. Sabe? Quer se inspirar? Se inspire quem tá bem. Bem de forma correta. Sabe? Vai pra cima, meu. Não desanima. Acredite. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? E isso vai até para as questões psicológicas que nós estávamos falando há pouco. Acreditar. Eu acho que o acreditar vem naquela base até de fé. Tenha fé. Tenha fé. Maravilha. Obrigada por ter dividido a sua história com a gente, Leandro. Valeu, eu que muita agradeço, força, gente. de muita coragem, né? Isso vai servir de muita inspiração para muitas pessoas. Acreditamos nisso, né, Ká? Com certeza. E obrigado por você que ouviu até aqui também. Obrigado por você. Não esqueça de se inscrever no canal, porque tem muita gente assistindo os vídeos e não inscritos no canal. Então se inscrevam, deixem seus comentários aqui embaixo. Vai aparecer as redes do Eliandro, as nossas também. Não deixem de nos acompanhar nos outros meios digitais, tá bom? É isso. É isso aí, Leandro. Que a sua caminhada continue sendo brilhante, como tem sido até aqui. Obrigado. Que você, mesmo que você não saiba, continue inspirando várias pessoas para olharem nessa empresa que você trabalha e falar assim, esse cara é embaçado aqui, né? Ou outras pessoas olharem e falarem assim, eu quero ser como ele. Tem muito disso hoje. A gente, às vezes, não faz ideia das pessoas que a gente está inspirando, mas, de alguma forma, tá, assim como outras nos inspiram. Sim. Então, que você continue. Queria deixar um desafio agora aqui, não está combinado. Aqui, ó. Joga aqui, ó, pegadinha do malandro. Deixar um desafio que é assim, ó. Vocês que estão assistindo a gente, vocês homens, meninos, que nos contatam, que participam, que falam com a gente. Se vocês quiserem ver o Eliandro aqui de novo com a gente, mandem perguntas para nós. Vocês têm o formulário, vocês têm as nossas redes, tem nosso WhatsApp, rola mais Tá do tudo que lá, né? Sim. Tudo isso. A Karina é administradora de tudo. Quem manda em tudo é a Karina aqui, ó. Eita, gente. As Mentira, não mandou em promoções é com a nada. Karina. Nada. Não mandou em absolutamente nada. Tudo mentira. Mandem perguntas pra gente. Falem o que vocês querem ouvir, né? Sim. Dentro dessa luta, dentro dessa história, né? Dessa jornada de vitória de uma pessoa como o Eliandro. E a gente vai, com certeza, providenciar, né, Cá, um outro Sim, episódio. vamos sim. Recebê-lo aqui e vamos trocar bastante, como foi feito hoje. Muito bom, gostei. Obrigado, tá? E é isso. Obrigada, Sigam nas redes pessoal. sociais, pessoal. Isso. A gente vai Instagram. colocar aqui as redes sociais. Pode falar. Todos. Eliandro Beatbox. Spoiler. Então, tchau, gente. Tchau, Até gente. a próxima. Até próximo Muito obrigada. sábado. Tchau, tchau. Valeu.